A presença do Senhor, ela é real em nosso meio, irmãos. Glória a Jesus. Mateus 25, verso 1. Quem achou pode dizer amém. Diz assim, na versão que tenho: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias ou lamparina e saíram para se encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias ou prudentes, mas outras 5 eram inconsequentes, ou nércias, ou loucas. Verso 6. À meia-noite, ouviu-se um grito ou um clamor: eis que vem o noivo, sai a seu encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar. Nosso culto de Santa Ceia, 1º de 2024, vai ser uma palavra de reflexão nesta noite, meus irmãos, para o nosso coração, para que possamos entrar no segundo ato desse culto, que é a celebração da Santa Ceia, culto da alegria, ou culto do arrependimento. Santa Ceia é conhecido por esses cultos. É onde nós somos convocados a olhar para dentro de si e verificar se há alguma coisa que impeça de cercar a mesa do Senhor. Só que, se for detectado alguma coisa, nesse culto a gente é convidado a deixar no altar essa coisa que identificamos. Por isso que é conhecido também como culto do arrependimento. Porque nós somos levados, é como se nós olhássemos no espelho e contemplasse a nossa face e fizesse a seguinte pergunta: e aí, como é que está? Aí você começa a imaginar como é que está dentro de si, o que foi feito, o que foi falado, aonde que precisa se corrigir. Amém? E isso vai causando em nós um amadurecimento, um aperfeiçoamento como servo de Deus. O capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 1, ele é muito conhecido da igreja do Senhor Jesus. Jesus, usando uma parábola para ensinar, trazer uma mensagem de despertamento para a sua igreja, ele propôs essa parábola para que eu e você permanecermos firmes e prudentes e vigilantes concernente às artimanhas que o adversário de nossas almas tenta nos entrelaçar. Vivemos em um mundo que o sistema mundano tem dominado, isso é fato. Em todos os lugares que entramos, esse sistema mundano predomina. Escola, trabalho, às vezes no meio de nossa família, em todos os lugares. Vivemos em um mundo que está corrompido. Mas nesse mundo que vivemos ainda, temos que ser luz e sal. Temos que fazer como fez Daniel, não se contaminar. E essa contaminação, ela não é feita por estar presente com uma pessoa, tocar na pessoa. Não é assim que é feita essa contaminação. Essa contaminação é feita quando algo de ruim ele entra no vosso coração, e aí faz você cometer erro que desagrada ao Senhor.
Essa passagem ela traz nesse sentido de reflexão. A Bíblia vai dizer no verso 1 que o reino dos céus, portanto, será semelhante a 10 virgens. Jesus compara o reino dos céus com essas 10 virgens. Só que o texto vai dizer que essas 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. Mas elas ainda faziam parte do reino e do propósito de Deus até então. Ou seja, elas, se contextualizassem nos dias atuais, ela estava no meio da gente, se vestia como nós nos vestimos, se comportava como nós nos comportamos como servo de Deus. Porque todos aqueles que viram ela diziam: essa aí são virgens, não se contaminaram, estão aguardando o casamento, não vivem uma vida de promiscuidade, não vivem prostituição, não vivem impureza sexual, não vivem a bel prazer da vida. E Jesus está comparando: olha, o reino dos céus é semelhante a essas 10 virgens, inclusive as nércias e as prudentes. Amém? É comparado a essas 10 virgens. Aí o texto vai dizer que 5 eram prudentes, mas 5 eram loucas. E outras traduções falam. O segundo ponto que podemos destacar aqui, que está na parte B do versículo 1, que todas elas estavam aguardando o noivo, diz o versículo, parte B, e saíram para se encontrar com o noivo. Estavam aguardando o noivo chegar. Se tivesse no nosso meio, estava confiando, acreditava no arrebatamento da igreja, estava gritando aqui em alto bom som: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas aos olhos de Deus, elas eram loucas, elas eram imprudentes, ainda não estavam preparados, precisavam passar por um processo de preparação para poder entrar aonde o noivo entrou, porque a porta se fechou. Louvado seja o nome dele, do Senhor para todos sempre. As 5 loucas estavam aguardando o noivo, preparadas, segundo a sua visão. Saíram para encontrar-se com o noivo. Não tinham perdido a convicção da segunda vinda de Jesus, não, do arrebatamento da igreja. Estavam convictas. Se fossem homens, pregavam com profundidade sobre o arrebatamento. Essa mensagem serve para todos nós, inclusive para mim, que tem que ser o primeiro, que tem que vigiar. Se fosse aqui no nosso meio na Renovo, estaria dizendo: Senhor, eu estou aguardando a tua vinda, eu ainda não perdi essa convicção, eu estou pronto para te encontrar nos ares, como diz a santa e sagrada as Escrituras. Saíram ao encontro do noivo. Irmãos, o interessante aqui, que aos olhos daqueles que viram elas, todas as 10 eram prudentes, porque a aparência delas era de prudência, o comportamento delas era de prudência, a conduta delas era de prudência, mas tinha algo nelas, nas 5 que faziam separação, que às vezes não, todas as vezes, é só o Senhor que consegue detectar. Eu posso enganar qualquer um de vocês com a minha postura, com a minha maneira de me vestir como crente, posso enganar até minha esposa, posso enganar todos aqueles que vivem em minha volta, que faz parte do círculo de amizade.
Mas a Ele eu não engano. Ele eu não engano. Ele sabe o que há no íntimo do meu coração. Ele sabe o que faço quando estou só, quando estou longe do olhar de todos. Ele sabe os pensamentos que passam por minha cabeça, os sentimentos que passam pelo meu coração. Se isso for impuro aos seus olhos, ficarei ao arrebatamento da igreja, apesar de ter postura, apesar de ter jeito de crente, mas se meu coração andar dessa maneira, ficarei no arrebatamento. E você também, você também, você também, porque a aparência não é o suficiente. Não é o suficiente. O pastor Leo falou assim: quem habitará no santo monte do Senhor? Quem for limpo de mão? Misericórdia. Talvez temos uma postura de crente, mas o nosso coração é impuro. Maquinamos contra o nosso irmão. Dentro do nosso coração está aquele desejo de querer engasgar a irmã. Não conseguimos liberar perdão. E o pastor falou isso sobre quinta-feira, que às vezes por conta de algumas desavenças que há, porque somos seres humanos, discordamos um do outro, e às vezes o nosso coração fica guardando rancor e não conseguimos liberar perdão. Irmã, irmão, coloca isso no teu coração. Não vai ser tempo de crente que vai fazer você para o céu, não. Se você não se libertar dessa raiz de amargura, se Jesus voltar, tu fica. Então vamos olhar para dentro do nosso ser. Nesta noite eu lhe convido, olhe, se tiver algum tipo de raiz, algum tipo de amargura, deixa no altar. É noite de se arrepender, é noite de conserto, é noite de ouvir a voz do anjo quando lhe bradar, dizendo: aí vem o noivo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Bendito é Ele, porque foi Ele que morreu, foi escarnecido naquela cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Todas as 10 estavam indo ao encontro do noivo. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, versículo 3: as imprudentes pegaram as suas candeias, suas lamparinas e não levaram o óleo consigo. Versículo 8: as loucas recorreram às sábias, dizendo: dai-vos um pouco do vosso azeite, porque a nossa candeia está se apagando. Ou seja, ainda havia um resquício de óleo na lamparina delas. Não tinha se apagado. Está se apagando. Havia um pouquinho de óleo na lamparina quando alguém falou: aí veio o noivo. A elas olharam e viram que nas suas lamparinas tinha só um restinho de azeite. Recorreram às prudentes: ei, dai do vosso azeite para que não falte da nossa. Ela falou: não, ei, vai no comércio lá e compra. Se eu dar para vocês aqui, vamos ficar, todos as 10 vão perecer. Por incrível que pareça, ainda havia uma fagulha, um resquício da presença do Espírito Santo nessas prudentes, nessas insensatas. Aqui a gente vai entender o que Jesus falou, irmãos, em certas vezes, que quando chegar o dia do tribunal de prestação de conta, que Jesus falou assim: olha, que muitos vão dizer para Jesus: olha, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz tal coisa.
Irmãos, se compara com essas virgens. Começou a sua carreira aqui na terra como servo, cheio do azeite, cheio da presença do Senhor, entupido, como diz a palavra popular, cheio da presença. Mas ao decorrer da caminhada, ao decorrer dos dias, foi se acomodando, não foi pedindo mais para Deus que enchesse a sua vida da presença do Espírito Santo. E o azeite foi ficando, foi acabando, foi acabando, foi acabando. A noite foi se prolongando, foi avançando, e o azeite foi acabando. Vamos entender também o que Pedro falou, que Jesus falou a João, quando ele mandou escrever as cartas às igrejas da Ásia, a carta para a igreja de Efésio. Se você pegar a carta que ele escreveu a Efésio, você vai ver que a igreja de Efésio era uma igreja avivada, uma igreja que estava firme na palavra de Deus. Inclusive, aqueles que se diziam apóstolo, eles botavam, e não eram, eles botavam para fora, porque era impostor, para ver o conhecimento, o grau de conhecimento que essa igreja tinha da palavra do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que o amor, ele foi se esfriando aos poucos, o amor foi acabando. Aí quando começa isso, a gente para de orar mais, a gente para de jejuar mais, a gente para de consagrar mais, a gente deixa de vigiar, porque às vezes achamos que oração é o suficiente. Não, temos que orar e vigiar. Ou ao certo, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Esquecemos desses detalhes. Achamos que porque conhecemos um pouco a palavra, louvamos bem, não precisamos mais mergulhar na palavra, não precisamos mais orar ou fazer aquilo que você fazia. Irmãos, o azeite tem que ser derramado dia por dia. A Bíblia vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos. Não é para simplesmente encher e ficar esperando, é contínuo. Enchei-vos, buscai o enchimento da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Essa noite representa as tribulações que passamos, e se nós não estivermos cheios da presença do Senhor, nós vamos sucumbir. É dito várias vezes aqui nesse altar que o diabo não brinca de ser diabo, ele arma contra nossas vidas dia e noite, dia e noite, dia e noite. E se nós não vigiarmos constante, vai ter um dia que ele vai nos conseguir, nos derrubar. Por incrível que pareça, essas jovens, essas virgens nércias, ainda tinha azeite, mas ela não tinha reserva. Não era suficiente para completar-se a noite. Ia acabar pela metade da noite o azeite. A escuridão vai tomar conta da sua vida, da vida delas. As trevas vão tomar conta da vida delas, porque o azeite não era suficiente para ela continuar a sua trajetória até se encontrar com o noivo, até que eles adentrassem juntamente com o noivo. Então, ei, peça para Deus encher aí. Se a tua vasilha é pouca, faça como a viúva lá, comece a emprestar dos vizinhos. Senhor, eu quero ter aqui, Senhor, um estoque de azeite bastante para me vencer toda a tribulação, toda a artimanha do adversário. Que não falte até a tua vinda, que nunca o azeite cesse na minha vida. Azeite que é a presença gloriosa do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Versículo 8, versículo 9, porém, as sábias responderam, não vos darei não. Mas, o 10, saindo elas para comprar, chegou o noivo. Irmão, se você leu o 8 com calma, você vai perceber que ela era consciente do que estava acontecendo. Elas sabiam que o azeite não daria para a viagem toda.
elas sabiam que o azeite não era suficiente para durar a noite toda. Aqui, meus irmãos, não é aquele erro que se torna involuntário. Às vezes a gente comete algum erro de forma voluntária, fala palavras, besteira, vai levado pela emoção. Não, isso aqui é algo planejado. Só que pelo fato de elas estarem já acomodadas, não, eu vou pegar só esse pouquinho aqui e chegar na hora lá, vou emprestar das outras. Chegar na hora de um jeito. E às vezes nós nos encontramos nessa situação. Queremos empurrar nossa vida espiritual com a barriga. Como diz o pastor, 6 horas. Queremos ir na aba dos irmãos que oram. Irmão, ora por mim. Não é isso, pastor? 6 horas. 6 horas por mim. Só que o encontro ele é pessoal. As lamparinas são individuais. A vasilha que servia do azeite, que era para depositar o azeite de reserva, é individual. Quando elas perceberam que o noivo estava à porta, elas saíram. Só que era tarde. Não dava para se preparar. Não dava tempo de ir no comércio comprar e voltar. Elas fizeram isso e quando voltaram, o noivo já tinha fechado a porta. Nós temos que viver nessa terra como se fosse o último dia, irmãos. Ou o dia que Jesus vai descer para buscar a igreja. Porque o diabo tem tentado colocar no coração de muitos que o evangelho ainda não foi prego para toda criatura ainda, porque Jesus falou que o evangelho do reino será pregado para todo mundo e assim virá o fim. Então não foi pregado ainda ali na Coreia do Norte. Já foi sim. Temos relatos que já foram pregados, já foi pregado já lá. O evangelho já chegou lá. Aí a gente se acomoda nessas situações. Achamos que Jesus não pode voltar hoje à noite. Falamos, Senhor, se tu voltar, quero subir. Mas no nosso coração a convicção não é essa. Porque estamos querendo empurrar nossa vida espiritual com a barriga. E se Jesus recolher todos nós hoje, não no arrebatamento, mas dizer acabou. Tem um texto da Bíblia que fala que nós devemos amar. Olha a expressão, amar. Não é só esperar a vinda de Jesus. Nós temos que amar a vinda de Jesus. Você ama sua esposa? Você ama seu esposo? Você ama seu pai? Você ama sua mãe? Você ama seu filho? Você ama sua filha? É essa expressão. Temos que amar a vinda de Jesus. Se você ama um filho, você se descuida dele durante um dia todo? Não. Você se preocupa praticamente o dia todo com filhos. Amém ou não amém? Se você tem filho, se puder cuidar dele, você cuida, independente do tamanho, se está pequeno ou está grande. A irmã Ofélia chama de bebê, neném, criança, uma coisa assim que ela chama para o Jackson. Criança, né? É uma coisa assim. Irmão Jackson não fica com raiva. Mas isso é cuidado de mãe. Aos olhos de mãe, continua sendo meu filho pequeno, minha criança. Temos que amar a vinda do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus. Para que possamos passar para a segunda parte desse culto. A palavra nessa noite ela é de reflexão. Ela não é de condenação nem de exortação, mas para que você possa refletir. Hoje na escola bíblica e na rádio, o ponto áureo da nossa lição foi arrependimento. E eu disse essa palavra na rádio.
o apóstolo Pedro, quando o primeiro discurso que ele faz, depois de ser revestido pelo poder de Deus, a primeira pregação de Pedro foi sobre arrependimento. Arrependei-vos. Eu disse na rádio, ele não falou sobre prosperidade, não falou sobre carro, ele diz assim: arrependei-vos. Arrependei-vos. E essa mensagem, 3.000 almas se converteram aos pés do Senhor. Eu disse também que se nós pegarmos João Batista, a mensagem dele era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus também disse: arrependei-vos, porque o reino do céu já está entre vós. Hoje é noite de você olhar para dentro de você e dizer: Senhor, eu quero estar do lado das 5 prudentes, das 5 que estão com azeite nas lamparinas, com azeite na vasilha, aguardando o Senhor, pronto para me encontrar contigo. O céu é para quem está preparado. Levante, se põe de pé. Se põe de pé. O céu é para quem está preparado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, eu continuo pecando. E eu disse na rádio que a porta do perdão se abre através do arrependimento. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Mas a porta do perdão é o arrependimento. Não é remorso, é arrependimento. Não é peso na consciência, é arrependimento. O Evangelho de Cristo começa com essa mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E nós temos que nos arrepender dia após dia, porque ainda cometemos falhas e erros. Não estamos isentos de pecar. Amém? Vamos cercar a mesa do Senhor Jesus. Posso tomar liberdade, pastor, para orar pelos irmãos? Já fez aquele autoanálise em você? Vamos pedir para Jesus nos lavar com o sangue dele e purificar todas as impurezas que há em nossa vida. Se você viu que tem algo de errado, que é preciso uma limpeza pelo sangue de Jesus, esse é o momento. Vem aqui à frente, vamos orar, para que possamos cercar a mesa do Senhor de forma digna, participar do pão e do sangue do Senhor de forma digna. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar. Já veio o primeiro obreiro. Quem quiser também refazer sua aliança, venha. Não deixa que o orgulho te impeça de você cercar a mesa do Senhor. Não deixa que o orgulho impeça você chegar no céu. Isso aqui não é fraqueza, isso aqui é humildade. É reconhecer que você depende exclusivamente do Senhor, e que você quer entrar no céu de glória, que você não vai ficar detido pelas artimanhas que o diabo tenta colocar, mas que você quer entrar no céu com coração limpo, com coração puro, lavado pelo sangue de Jesus. Vamos orar. Pastor José Maria quer orar. Maravilhoso, eterno, é pelo teu sangue, Senhor, que nós somos lavados, purificados. É pelo teu sangue que nos preparamos. É pelo teu sangue que nos tornamos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Foi a tua morte, eu creio,
A tua igreja crê que o Senhor morreu, mas foi voluntário. O Senhor entregou o seu Espírito e disse: está consumado. Eis aqui os teus filhos, Senhor. Lá no íntimo está dizendo: Senhor, foi uma falha, foi um aborrecimento, foi uma murmuração, me indignei muito. Eles estão aqui dizendo: Senhor, eu quero ceiar dignamente, sem remorso, por isso estou me arrependendo, estou cravando na cruz aquilo que acusava na minha mente. Pai, perdoa os teus filhos, perdoa-nos, Senhor, limpa, purifica, deixa a mente dos teus filhos leve, pronta para ceiar. É pelo teu sangue, que somos purificados. Perdoa, Senhor, abraça-os com perdão, Senhor, a alegria do perdão, Senhor, enche do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Aplaude a Jesus.